Olá, está começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida para você, aqui na TV Santa Maria. Nosso programa que traz principalmente muitas informações para que vocês possam ter, sim, uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, né? Viver mais feliz e mais saudável. E o tema de hoje a gente vai conversar com o fisioterapeuta, o Ricardo Bertoldo Barreto, porque a gente vai falar sobre um assunto muito legal, principalmente para você, esportista aqui de Santa Maria, porque a gente sabe que essa é uma grande preocupação, né, para exercício físico. Todo mundo acaba agora, principalmente, né, juntamente com uma alimentação saudável, também a importância do exercício físico, e para isso você tem que estar 100%. E é isso que o Ricardo vai conversar com a gente, ele que é fisioterapeuta ali na Policlínica do Caridade, tem especialização em osteopatia, fisioterapia esportiva e também análise de movimento. Ricardo, um prazer estar contigo aqui no nosso programa, Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, para a gente falar principalmente sobre isso, né, Ricardo? A importância, principalmente para esses esportistas ou para quem, né, quer fazer um exercício físico, já está 100% com a saúde, né, com o corpo, para poder realizar esses exercícios. Primeiro, agradecer o convite, né, para mim. Vai ser um pouquinho diferente conversar contigo, eu sempre falo de futebol, né? A gente é acostumado a falar com o Ricardo de futsal, futebol, mas hoje o assunto é um pouquinho diferente. É uma honra, e para mim é sempre uma honra falar sobre futebol, sobre fisioterapia, que são as coisas que eu mais gosto de fazer e que eu mais faço, né? E poder conversar um pouquinho, né, sobre o que a gente pode fazer no âmbito esportivo para tentar evitar um pouquinho a lesão e a dor, né? Pois é, Ricardo, acho que isso é o principal, né? A gente vê que essa é a maior preocupação dos atletas, principalmente de atletas profissionais, porque afinal de contas é o ganha-pão desses atletas, ou até em competições, enfim, os atletas têm que estar 100% com o seu corpo para poder competir, para poder estar nos seus clubes. E aí que entra esse teu trabalho, principalmente na fisioterapia, na questão do esporte, né, Ricardo, para prevenir essas lesões, né? Hoje em dia, nós falar em reabilitação é uma coisa muito ultrapassada para o fisioterapeuta, né? Normalmente a gente tem feito muito mais trabalhos preventivos para evitar que aquela pessoa se machuque, mesmo assim ele é um trabalho muito difícil de ser feito, do que a reabilitação. A gente pode reabilitar um joelho, mas a gente tem trabalhado muito mais em não atrapalhar aquele atleta no fim de semana e não ter uma lesão, né? E como é que se faz isso? Como é que a pessoa vai procurar? Porque normalmente a pessoa procura um fisioterapeuta quando já tem um problema, né? E na verdade tem que quebrar esse tabu para que essas pessoas já procurem um acompanhamento para prevenir essas lesões. Hoje em dia o pessoal não tem procurado muito antes, porque aqui em Santa Maria ainda não tem essa história de procurar, essa cultura, né, de procurar o fisioterapeuta antes. Eu vou uma vez por mês para São Paulo para fazer um aprimoramento lá, em fisioterapia esportiva, e lá o pessoal atende só com prevenção. Muito pouco, óbvio que vai ter uma dor depois de uma maratona, algo assim, mas eles têm atendido muito antes. Aí o que eles fazem? Eles analisam o movimento daquela pessoa em alguns testes específicos, e dentro desses testes específicos a gente consegue ir vendo o que está ruim para aquela pessoa, o que está bom, avalia a força, avalia todo o movimento daquela pessoa para realmente dizer, ó, Angélica, tu pode ter uma dor no joelho por causa do teu tornozelo, tu pode ter uma dor no joelho por causa do teu quadril, por causa da fraqueza. Então a gente consegue, com testes específicos, fazer essas questõezinhas mais específicas para cada pessoa, né? E aí trabalhar esses pontos, digamos assim, esses pontos fracos dessas pessoas para que não aconteça uma futura lesão. Exatamente. O nosso trabalho é mais analisar, e normalmente a gente tenta fazer a reprogramação do movimento, mas normalmente a gente passa para o educador físico fazer, porque daí ele já consegue fazer todo o padrão de movimento da pessoa e ganhar força. O atleta de fim de semana ele já não perde tempo. Então ele vem com a gente uma vez, ó, se precisar ele faz com a gente, se não precisar a gente já encaminha direto para o educador físico.
E dentro de um clube de futebol, não é o teu caso, né, Ricardo? Tu não trabalha, mas enfim, dentro de um clube de futebol, na verdade, esse trabalho de vocês, nessa fisioterapia esportiva, ele trabalha junto com o preparador físico, por exemplo. O fisioterapeuta vai a campo, né? Ali no União, como eu jogava ali no União, eu conseguia fazer o trabalho junto com os preparadores físicos, eu fazia o trabalho junto, né? Mas a gente conseguia fazer o trabalho em conjunto. O fulano de tal está com dor no joelho, o que a gente pode fazer? Aí a gente criava um programa específico para aquele atleta, eu cuidava primeiro do atleta, depois vinha a questão da preparação física. Por isso que até a gente brinca hoje, a gente não... a gente gasta o tempo na prevenção para não gastar para reabilitar. Que demora mais, né? E o custo para um clube para te reabilitar, sei lá, vai romper um ligamento do joelho, vai dar no mínimo 9 meses parado. Que já perde praticamente o campeonato, né? Em 9 meses tu perde o campeonato. Se for na divisão de acesso, tu vai jogar só no outro ano da divisão de acesso. O custo para o clube vai ser alto, porque ele vai ter que continuar custeando esse atleta. Então, a ideia hoje da fisioterapia esportiva, principalmente no meio do futebol, é tu não perder o atleta. Para mim, essa conversa está sendo excepcional porque misturou duas coisas que eu mais gosto, que é pra gente falar de esporte, né? O Ricardo falou do União. Para quem não conhece, o União Independente é o time de futsal aqui de Santa Maria. O Ricardo jogava no União Independente e fazia as duas funções, né? Ricardo jogador e fisioterapeuta, né? E aqui em Santa Maria, a gente sabe que é uma cidade que tem muitos esportistas, né? Não só em questão de futebol, né? Como o Inter, Rio Grandense, ou os próprios times amadores. O futsal é muito forte, corrida, né? A gente tem isso, vôlei, enfim. E, na verdade, tudo isso é importante, independentemente da categoria, independentemente do esporte, né, Ricardo? É fazer essa prevenção, né? Para que tu possa, por exemplo, praticar, independentemente de ser competição ou não, para ter essa vida um pouquinho mais saudável. O que eu tenho visto mais aqui em Santa Maria é corredor de rua, né? Isso, muito, verdade. Porque, né, o custo é baixo, tu não precisa... Tu quer correr, tu sai na rua e corre, não precisa de nada, de ninguém, né, falando isso. Só que o corredor de rua, ele é o cara que mais tem lesão. Por quê? Porque ele não sabe quantos quilômetros ele pode correr, se ele pode realmente correr. Ele quer fazer uma atividade física, um exercício, mas ele não tem esse controle dessa carga, né? Muitas vezes eu estou caminhando na rua, eu vejo as pessoas correndo completamente errado. Só que eu não vou chegar para ele e entregar meu cartão, né? Não vou. Mas imagina, se eu na rua e dentro de uma hora enxergo 2, 3, imagina o dia inteiro. Quantas pessoas não devem correr da maneira errada, mas é o jeito que elas têm de fazer uma atividade física. Então, se essas pessoas tiverem a oportunidade de avaliarem, né, de serem avaliadas para realmente dizer, Angélica, tu não pode correr. Sim. Ainda tu não pode correr, senão daqui a pouco tu te machuca, tu vai parar mais tempo. Então, essas questões da fisioterapia, ela está muito avançada. Ela consegue te dizer o sim ou não. E tudo isso acarreta no melhor desenvolvimento, no melhor desempenho depois, né? Exatamente. Se for para âmbito competitivo, ele vai diminuir tempo. O rendimento é muito maior. Muito maior. Pois é. E a gente vai continuar falando sobre isso, porque tem muitas dúvidas para a gente falar, principalmente sobre a fisioterapia esportiva, né? Também outros assuntos aqui com o Ricardo, pela importância e pelo que representa Santa Maria nesse núcleo esportivo. Nosso programa Saúde e Qualidade de Vida faz um intervalinho, a gente também tem o quadro da FISMA e daqui a pouquinho a gente volta. Como que a gente classifica o autismo, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e tem algumas implicações, né? Com relação a comportamento e relações sociais. O psicólogo ele pode auxiliar a criança, o adolescente, ou seja, o adulto, em vários contextos. O primeiro seria num contexto individual, assim, né? Num processo desenvolvimental, então, nas fases de desenvolvimento dessa criança, na questão comportamental, das relações também. Num contexto também mais familiar, assim, né, de acolhimento desse diagnóstico, de como que as pessoas a partir disso vão estimular essa criança, auxiliar essa criança
fazer uma leitura do que é próprio do autismo e o que é da criança, que são características da criança, né? E num contexto mais social, de interação, né? De identificar também essas questões socioemocionais, assim, as habilidades emocionais e as habilidades cognitivas da criança. Então, a partir do momento que tu auxilia a criança a organizar esses sentimentos, a fazer essa leitura, né? O que eu estou sentindo, né? Por que eu estou reagindo dessa forma? Tu consegue, então, auxiliar, né, a criança a refletir, identificar esses fatores, assim, né? Eu estou num processo de ansiedade, de medo, e por isso que eu estou fazendo isso. Eu gostaria de me aproximar dos meus coleguinhas, mas eu não sei como, então eu preciso de uma pessoa que medie isso, medir essa aproximação, né? Então a psicologia atua também nesse contexto das relações, respeitando as relações, investindo nesse sujeito, na subjetividade também, valorizando a história pregressa dessa criança, né? Então a história da gravidez, né? A história do desejo dessa criança, né? Do nascimento, da própria suspeita, assim, como que se deu, da forma que se deu. O processo investigativo, ele é totalmente ansiolítico, assim, promove muita ansiedade. E dependendo da estrutura familiar também, de como que essa família vai se apoiar entre os membros, de como que vai acolher esse diagnóstico, né? Então a gente tem casos em que as pessoas, elas não aceitam bem esse diagnóstico, então elas demoram muito tempo para aceitar o diagnóstico e que pode causar uma implicação ainda maior para a criança, porque aí tu não vai, de alguma forma, estar investindo terapeuticamente nessa criança. Então, hoje em dia a gente fala muito da questão da intervenção precoce e do quanto que para o autismo ela é importante, né? Então, a intervenção precoce é um dos fatores que auxiliam bastante, né, em todo o processo de aprendizagem dessa criança, na questão comportamental, na minimização dos comportamentos também. A psicologia auxilia a esses pais, esses familiares a entender, né, um pouco sobre o autismo, nas relações, por exemplo, entre o casal, nas relações parentais, de investimento com a criança, né, de auxiliar a criança também nesse sentido afetivo, assim, de desejo da criança. Eu acho bem importante a família, de alguma forma, separar o autismo da criança, né? Então, é uma criança com autismo, mas que características são do autismo e que características são, né, da criança, típicas da criança, do meu filho. Então, o que eu construo, né? E os comportamentos da criança com autismo, eles revelam muito sobre o contexto também familiar, da forma como eu sou acolhido, da forma como eu sou entendido, né? Da forma como essa família promove a minha autonomia. Então, às vezes, pelo próprio diagnóstico, a família tende a proteger mais, né, a criança. Então, muitas vezes, né, de alguma forma para auxiliar. O que é uma frustração? Que é uma frustração do desenvolvimento, que seria desenvolvimental, que faz parte de todo o contexto da criança, e o que seria uma frustração por não conseguir entender o porquê que ela está sendo, ficando frustrada, por exemplo. Muitas vezes a criança se frustra e o movimento da psicologia seria em aproximar essa criança, por exemplo, dessa frustração, para auxiliar ela a entender o porquê disso, né? A recorrência da frustração é algo que tem uma implicação maior, assim, né? Muito sério, no sentido de que alguém tem que estar atento e auxiliar essa criança a lidar com essa frustração, com esse sentimento, né? E entender também esse desejo, assim, o porquê que a criança não consegue fazer, por exemplo, montar um quebra-cabeça, né? O porquê que a criança não consegue interagir com as outras, né? O porquê que a criança não consegue subir na árvore e o coleguinha que é menor consegue, né? E essa frustração, ela vai de alguma forma
gerando na criança uma ansiedade maior, uma dificuldade dela lidar com esses sentimentos e até um possível trauma, né? No sentido de que eu me frustro e eu não consigo lidar com isso, não consigo interpretar, né, esse sentimento, e eu me anulo então a partir disso. Então eu não desejo mais, eu não consigo subir na árvore, então eu acredito que eu não vou conseguir, né, nem enquanto adulto a subir nessa árvore. Então eu de alguma forma eu anulo esse sentimento, né, eu anulo esse desejo e eu não tento mais, e eu fico então frustrado, eu não lidei com esse sentimento e eu automaticamente me privo, né, de viver essas sensações, esse modo diferente, né, em função disso, assim, de eu achar que eu não sou capaz. Eu não vejo uma proposta mais efetiva para o autismo, para se olhar para o autismo, que não seja essa, né? Com muito respeito, de uma forma profissional, mas unindo saberes dessas áreas, de diversas áreas, né? Hoje eu não consigo fazer uma leitura de que uma profissão só consiga dar conta do autismo, pela complexidade que é, né? É um enigma no sentido de que muitas vezes a gente se surpreende, né, com a evolução do próprio transtorno, assim, então do quanto as crianças conseguem minimizar, né, alguns comportamentos, minimizar então as situações que antes eram de ansiedade, né, todo um processo, e que de alguma forma com investimento então familiar, escolar e com o acompanhamento de vários profissionais, algo que era um processo de muita ansiedade, que causava muito sofrimento, consegue ser minimizado. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural Unimed Santa Maria. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Pampeiro S.A. Unicred, prosperidade sem perdedores. FISMA, vestibular contínuo FISMA, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas.
Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, onde a gente está falando de fisioterapia esportiva principalmente. E agora a gente vai falar um pouquinho de osteopatia, que na verdade é um conjunto, né, Ricardo? O Ricardo, nosso fisioterapeuta que está conversando aqui conosco, levando em conta, claro, o que significa Santa Maria no mundo esportivo, né? A gente fala de futebol, futsal, como o Ricardo trouxe no primeiro bloco pra gente. Corredores não profissionais também tem muito, que são corredores de rua, que disputam várias rústicas, maratonas, então é importante dessa prevenção. E a osteopatia vem para isso também, né, Ricardo? Como é que funciona esse trabalho de vocês também nesse sentido, né, para as pessoas, para os atletas aqui da cidade? A osteopatia, primeiro, só para dar uma introduzida nela... para o pessoal conhecer também, né, esse trabalho. Ela foi criada por um médico americano que ele perdeu 3 filhas e a mulher com uma meningite em 1800 e alguma coisa. E ele viu que em alguns lugares indígenas dos Estados Unidos não aconteceu aquela meningite que era viral. Aí ele ficou se perguntando, as filhas deles todas vacinadas e tal, e ele perdeu e ficou se perguntando, ué, o que eu fiz de errado? E que os indígenas não fizeram. E aí ele foi atrás, foi estudar, e aí ele começou a basear a osteopatia em questões fisiológicas, questões anatômicas e questões viscerais. E dentro disso tudo, ele conseguiu ver que uma pessoa com problema no estômago pode ter uma dor no ombro. Uma pessoa com uma azia, por exemplo, eles tratam bastante essas questões mais alternativas. E dentro da osteopatia, a gente consegue ver a lesão primária, que a gente chama. Essa lesão primária, a gente faz a avaliação. A Angélica tem dor no pescoço. A gente consegue descobrir aonde que está com pouco movimento. Por exemplo, um diafragma. A pessoa muito ansiosa, tem uma tensão no diafragma, pode ter uma dor no pescoço. Faz massagem no pescoço, não melhora. Aí tu vai lá, tu libera o diafragma, mas isso depois de uma avaliação, e aí tu consegue ver que o problema daquela pessoa é realmente no diafragma e ela melhora. Então, na verdade, às vezes a dor nos engana. E vocês descobrem onde está realmente essa dor, a origem. A gente tenta descobrir, porque a gente sabe também que tem muita questão emocional hoje, né, com a dor, né, tem uma relação emocional com a dor. Então, só que dentro da osteopatia tu vai aprendendo técnicas que tu consegue descobrir aonde que é, pelo menos, o que a pessoa quer naquele momento para melhorar uma dor X ou Y. Porque então, na verdade, né, Ricardo, às vezes um atleta, vamos voltar nesse caso, no atleta, às vezes não está com um rendimento muito bom, sei lá, está com uma dor no pé, na perna, mas na verdade a origem do problema por aquilo não é exatamente ali, daí trata e o resultado não acontece. Exatamente, tem um caso interessante do Robin, eu não me lembro se era na Copa de 2010 ou de 2014. Ele tinha várias lesões, teve várias lesões antes da Copa, ninguém descobriu o que era. Um atleta eu não me lembro qual time o Robin estava, se era no Bayern ainda, ele foi para um osteopata. Aí o osteopata viu o que era o problema dele, ele não teve mais lesão e foi um dos melhores da Copa, né? Então, tudo bem que tem algumas questões também que a gente não consegue resolver tão fácil, né? Sim. Mas nessas questões com o atleta, tudo fica mais fácil de resolver. E isso tudo através de testes que vocês realizam? Testes manuais, musculares, tudo com a mão, não tem exame de imagem, não tem nada, é tudo sensitivo, né? Até o Steele, que é o criador da osteopatia, ele fala que a tua mão ela precisa sentir até se a parede movimenta ou não. Hoje vocês percebem, Ricardo, com certeza tu estuda muito, falou que vai para São Paulo, né, mensalmente, né? Para fazer esses cursos, aprimoramento e tudo mais. Se percebe uma procura muito mais hoje por osteopatas, pelo trabalho de vocês, justamente porque estão se percebendo, atletas, clubes, enfim, que a importância é realmente a prevenção, porque senão depois tu vai perder o atleta muito mais fácil? O boom assim da fisioterapia no Brasil, na fisioterapia esportiva, foi nas Olimpíadas, né? Que teve foi o maior... Foi um boom, assim, talvez?
pelo menos na fisioterapia, né? Essa questão da prevenção, o pessoal tem falado mais agora, só que o boom vem lá de 2010, que o pessoal tenta tirar esses atletas da lesão, né? Da dor, né? A gente consegue ver também que pessoas com dores, elas não querem mais tomar medicamento. Muitos atletas não podem tomar medicamento por causa de doping, né? Tudo mais. Atletas profissionais, né? Então, esses atletas que não querem, essas pessoas que não querem tomar medicamento, eles procuram um fisioterapeuta até às vezes antes do médico. Ela já é uma profissão de primeira escolha, né? Então, dentro disso, a gente, com testes simples, a gente consegue daqui a pouco resolver um problema que ela está há anos, há meses com aquele problema, né? E esse tratamento, Ricardo, ele é a curto, médio, longo prazo? Depende do caso? Como é que funciona? Depende muito do caso, mas a gente consegue resolver para um atleta que torci um pé, quero correr daqui 15 dias. A gente tenta ajudar, a gente sabe que numa corrida é um pouquinho mais difícil, mas se aquela pessoa quer tirar a dor a curto prazo, é bem interessante, mas principalmente na questão do atleta, se ele quiser prevenir a lesão e ficar fazendo uma vez a cada 15 dias, fazer um acompanhamento a longo prazo é muito mais fácil para os dois, né? A gente está falando muito em atleta, mas isso vale para qualquer todo pessoa. mundo, né? Qualquer pessoa. O trabalho que vocês fazem é para quem quer realmente ter uma vida mais saudável, né? Poder ficar mais de boa com um corpo mais tranquilo. Exatamente. Por exemplo, é difícil atender parente. Mas a minha mãe me procurou esses dias e aí eu acabei atendendo ela estava com uma dor no joelho que veio do pé. Ensinei os exercícios para ela. E como é que é feito esse tratamento? Como é que vocês fazem? É através de exercícios, não só na clínica, mas em casa também? Como é que funciona? A gente tenta fazer uma união de terapia manual, de mobilizações articulares, de massagem, que hoje em dia o fisioterapeuta não gosta de falar massagem, né? Mas como é que chama? Liberação miofascial é um termo bonito. Então, terapia manual está dentro mobilização da articulação, liberação miofascial. E aí, depois que tu faz tudo isso, tu faz a pessoa ter um controle daquilo com o exercício. Então, a gente une, às vezes, o pessoal fala 20% de terapia passiva, que é essas terapias que ela vai ficar deitada na maca, e 80% de terapias ativas para ela ter aquele controle e ter aquela noção, meu joelho faz isso, meu pé faz isso. A gente vai fazer alguns exercícios na frente do espelho para não acontecer, para ela ter a consciência do corpo dela não fazer mais aquilo. Então a dica que fica, Ricardo, para todo mundo que tem uma dor, não precisa ser atleta independente, é procurar sempre um fisioterapeuta para poder descobrir, para poder analisar e principalmente prevenir. Exatamente, a prevenção é o principal foco hoje da fisioterapia, né? A gente vem falando bastante disso desde o início, né? Mas para nós fisioterapeutas e para o paciente, para o atleta, é muito mais fácil tu vir com poucas coisas para mexer do que tu vir com muitas coisas. Se tu vir com muitas coisas para mexer, tornozelo, quadril, lombar, deixar acumular, né? Acumulou, aí nós vamos ter um trabalho a longo prazo. Sim. Aí se tu vem com pouca coisa, tu tem um trabalho a médio ou a curto prazo, né? Pois é. O nosso bate-papo está muito bom, mas o nosso programa está chegando ao final. Antes disso, Ricardo, antes de agradecer, tu atende na Policlínica? Policlínica de Caridade ali, no 908. Aí pode me ligar, 996818440, que a gente tenta agendar a avaliação e para ver se a pessoa precisa de um tratamento, né? E mais ou menos isso. Ricardo, quero te agradecer, brigadão mesmo, obrigada por ter vindo. O convite. Muito legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é importante para todo mundo, para ter essa prevenção. Às vezes a gente fica com uma dor vários dias e às vezes a gente pode resolver muito tranquilo com esse trabalho de vocês. Exatamente, é um trabalho simples, mas acredito que duradouro e certeiro. Com certeza, Ricardo, brigadão. Eu que agradeço. Gente, obrigada pela companhia de vocês em mais um programa Saúde e Qualidade de Vida. Semana que vem a gente volta. Tchau!